Olá, muito boa tarde. A Caritas Portuguesa lançou um apelo público a todos os portugueses para ajudarem no programa de assistência socioeconómica que tem em curso desde maio, no contexto da pandemia e da crise social que está a gerar. Uma campanha que tem por objetivo inverter a curva da pobreza, que agora apresentamos, contando com a presença neste programa do Presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio Fonseca. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, no contexto desta campanha, Heróis do Ar, apelando a esta generosidade do dar, não é? Para aqueles que precisam. Recentemente, num projeto que temos na agência Eclésia, Conversas na Eclésia, em que participou, referiu-se a esta necessidade da recuperação económica, acrescentando numa palavra, recuperação económica inclusiva. Está a acontecer dessa forma ou esse é uma fragilidade que é necessário permanentemente dar atenção para que ninguém fique de lado, de facto? Neste momento ainda é difícil saber-se se a recuperação vai ter essa preocupação. Eu julgo que, teoricamente, todas as recuperações da economia que são feitas, ninguém diz que não é para deixar pessoas tratadas atrás. Mas depois, na sua execução e nos proveitos que resultam dessa recuperação, a experiência tem-nos dito, ao longo de décadas e décadas, que há efetivamente alguns que não chegam a ter a oportunidade de estar na fila para poderem beneficiar dos resultados da recuperação conseguida. Ora, se não houver uma recuperação económica que esteja assente na preocupação de trazer para cima aqueles que estão nos patamares mais baixos dos rendimentos, porque uma recuperação económica trata-se de aumentar a riqueza, mas depois é preciso saber distribuí-la com equidade. Por isso falam em recuperação socioeconómica. Portanto, é que a economia tem que ter esta dimensão e não pode ser só um clichê. A pessoa efetivamente tem que ser o sujeito da economia e não ser apenas a obtenção do lucro, como tem acontecido e como é predominante na filosofia económica que nos rege em termos mundiais. Fala-se hoje a economia social. A economia social é outro sector de uma dimensão económica mais alargada e teve-se necessidade de criar este sector da economia por causa dos mais frágeis. Eu acho que só teremos um desenvolvimento verdadeiramente humano e integrado e poderá ser assim sustentável, porque enquanto não for, não será de forma nenhuma, andaremos de crise em crise, se o social estiver na economia. Porque se o social estiver na economia, não é necessário falarmos de uma economia social. Estamos sempre a falar do mesmo, não é? E a incluir as duas dimensões. E aqui é uma questão que é fundamental. É que a política, enquanto ação governativa, tem que tomar conta da economia. E o que tem vindo a acontecer é que a economia é que tem comandado a agenda da governança política. E é preciso que tanto a economia como a política estejam envolvidas no sentido ético do bem comum. Porque enquanto isso não acontecer, muitos vão continuar a ficar para trás e, naquilo que estamos a ver, em termos até da evolução tecnológica, serão cada vez mais os que ficam para trás. Quer dizer, sem acesso ao rendimento, sendo certo que a garantia do rendimento vem por via do trabalho. E os planos de recuperação que se vão definindo, seja em Portugal, seja a nível europeu, permanecem nessa concepção de nem todos terem acesso ao rendimento? Pois é, porque está subjacente à própria filosofia económica e, portanto, não é um problema de Portugal nem da Esta pandemia não veio afirmar uma solidariedade europeia como via única para salvar a Europa? Sinceramente, ainda estou para ver. Porque todo está no campo ainda das promessas, das boas vontades.
Eu acho que alguém... A concretização depois esquece esses porque princípios. Porque não, para se poder distribuir bem os proventos financeiros que a economia tem, que a Europa tem que se ter o pressuposto daquilo que fez nascer a Europa, que é a solidariedade. E é preciso que os países que têm se mostrado mais poderosos no concerto da União Europeia queiram ceder poderes. E porque na economia também está muito esta necessidade de se ceder poder, e na cedência do poder também vem a necessidade de uma maior consciencialização dos direitos das pessoas. Um indicador que acredito seja necessário ter sempre por perto é o desemprego, e sobretudo o desemprego de longa duração. Se esses números aumentarem, quer dizer que não estamos a ser solidários e que estamos a deixar pessoas para trás. É que a questão do emprego ou do desemprego não é uma questão de solidariedade. É uma questão do respeito por direitos positivos das pessoas, inerentes à condição de ser pessoa. Quem dá trabalho não está a ser solidário, está a cumprir a justiça social. Portanto, o acesso ao trabalho é uma componente da justiça e do respeito pela dignidade das pessoas, como também é um dever do ser humano trabalhar. Trabalhar na lógica do seu próprio sustento, mas também na lógica de saber que o seu trabalho propicia o maior progresso, o maior desenvolvimento das comunidades a quem serve esse trabalho. E o problema da distribuição do trabalho e dos postos de trabalho? Se continuarmos por aqui, por aquilo que são os indicadores, com os avanços tecnológicos cada vez maiores, já se vai falando na redistribuição do próprio trabalho. Quer dizer que isto leva a que, para que haja mais trabalho para todos, tem que se trabalhar menos horas. Trabalhar menos horas implica que o mesmo rendimento seja distribuído por mais pessoas. Agora, se isto não acontecer, se a aposta for no avanço tecnológico, e nada há contra isso, desde que a tecnologia também seja posta ao serviço das pessoas, temos que aqueles que obtêm maiores rendimentos, portanto os mais ricos, têm que ceder parte dessa riqueza. Senão, entraremos no abismo muito escuro e que nada propicia de bom à humanidade. E retomando aquele conceito inicial de economia inclusiva, os números do desemprego, nomeadamente, e do desemprego de longa duração, que podem aumentar e estão a aumentar com esta pandemia, mostram que, de facto, a economia não está a ser inclusiva. Pois não, porque neste momento ainda estamos numa recessão económica e ainda estamos no princípio. Eu temo que no último trimestre deste ano e no primeiro trimestre do próximo, esses números ainda venham a ser muito maiores e talvez com uma gravidade nunca vista. Agora, é preciso termos o equilíbrio de criar condições, por exemplo, proporcionando às pessoas que ficam sem trabalho a possibilidade de fazerem atividades socialmente úteis, tendo como contrapartida uma retribuição de rendimentos, de substituição ao salário, e aí há a vantagem de se evitar esse clichê, que já é um clichê dos desempregados de longa duração, que ficam numa determinada prateleira e ficam esquecidos só porque têm determinada idade, e a socialização mantém-se, os hábitos de trabalho mantêm-se e também os problemas sociais e humanos das pessoas são mais facilmente expostos e não se cria o isolamento que leva à chamada pobreza envergonhada. Que género de atividades está a pensar? Essas atividades socialmente úteis e que as pessoas possam rever? Há muitas áreas, tenho estado com um grupo de peritos a refletir isso, para apresentarmos propostas fora do âmbito da Caritas, mas com o mesmo propósito. Temos a recuperação urbana,
tanto imóvel degradado que precisa de mão de obra para ser novamente colocado no mercado de habitação, a questão do repovoamento florestal, a questão da limpeza florestal, a questão do apoio aos mais velhos, até com respostas de maior proximidade, e depois uma preocupação fundamental na literacia informática. Esta pandemia vem-nos dizer, como não é verdade, que em cada casa portuguesa haja um computador e acesso à internet, até pedidos de apoio para aceder à internet, pacotes de internet, chegam à Caritas. Nestes pedidos que têm marcado os dias de pandemia, para que de facto estes problemas sociais possam permanecer sobre a mesa e serem resolvidos, que convergência é necessário existir entre as forças políticas? Sempre tenho vindo a dizer, já na crise anterior disse, há quem pense que isto é uma utopia, não é, porque na pandemia foi possível, é verdade que nem todos os grupos parlamentares se associaram, mas houve uma convergência de base parlamentar que ajudou à tomada de medidas numa convergência que deu bom resultado. Eu acho que... No âmbito da saúde? No âmbito da saúde. E no campo social e económico, eu acho que até era uma forma de devolver mais credibilidade à política. Se houvesse essa convergência naquilo que é essencial e deixando as coisas menores para segundo plano, e aquilo que é essencial hoje é a tal recuperação económica inclusiva, é a proteção social daqueles que, enquanto não acederem aos benefícios dessa recuperação, precisam de ajudas suplementares, e eu chamo isto o tal pacto de regime que deveria haver. E se os nossos deputados e os partidos que os suportam fizerem isto, eu acredito que devolverão muita da desconfiança que se tem instalado relativamente à classe. O desafio que colocaria às forças políticas, aos cidadãos, seria essa elaboração de um plano de contingência social nacional? Sim, e penso que ele está a ser elaborado a partir da perspectiva económica, mas espero que esse plano que foi confiado a uma personalidade que não esqueça a dimensão social, que ela esteja em equilíbrio com a dimensão económica, para que seja a tal recuperação inclusiva. Agora, que ninguém fique para trás, mas também que ninguém se ponha de fora desta recuperação, porque todos, cada um a seu nível, com as suas possibilidades, no respeito sempre pelo outro, tem que dar o seu contributo. Nesse plano para Portugal de recuperação estão incluídas obras estruturais, estão condicionantes relacionadas com o clima, por exemplo, a referência à pessoa e à salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa pode não caber na folha de Excel. Eu quero crer. Bem, quando se reduz a pessoa à folha de Excel, alguma coisa está mal, porque a dignidade das pessoas não vai pela quantidade, vai pela sua essência, que é única, e, portanto, só uma pessoa justifica a preocupação de qualquer classe política e de qualquer cidadão, na ótica da solidariedade, até de proximidade e comunitária. Agora, quem elaborou esse plano, julgo que ouviu vários interventores na sociedade, em todos os domínios. Eu quero crer que esse plano tem essa tónica, que é direcionada, deve ser direcionada para o bem comum. Não há bem comum sem a tal, e a expressão é maravilhosa do Papa Francisco, na Laudato Si, sem a tal ecologia humana integral. Vamos inverter hoje de novo a pobreza em Portugal. Parte do slogan da campanha da Caritas que está em curso, Heróis do Ar, para recolher fundos que ajudem enfim, a combater muitas necessidades, e dos indicadores que têm desde maio, não é, que foi lançada essa campanha. Vamos inverter a curva da pobreza em Portugal. Que necessidades novas estão a emergir que reclamam ajuda? Praticamente a novidade tem sido mais relacionada por causa do ensino à distância com a internet. Nem todas as pessoas têm acesso à internet em suas casas e, portanto, têm que comprar pacotes que duram X tempo. Agora, as necessidades são as mesmas. O povo português fez um esforço
mais uma vez, de grandiosidade solidária que foi no campo alimentar. Mas, efetivamente, os alimentos estão aí, foi grande a doação, mas agora é preciso gás para os confeccionar. E, embora o Governo tivesse criado medidas para que as pessoas não lhes fosse cortado o gás, a eletricidade, a água, nem fossem despejadas das suas casas, as pessoas estão a contrair dívidas ao fazer isto. É preciso depois repor essas dívidas, ou senão a espiral do endividamento complica o tal crescimento económico, porque as dívidas são para pagar. Por outro lado, há pessoas que ainda não têm gás canalizado e, portanto, precisam de ir comprar a bilha. É preciso esse dinheiro para isso. Há pessoas que não querem, efetivamente, contrair dívidas e continuam a pedir o nosso apoio para rendas de casa, para a água, para a luz e para uma percentagem desta verba que nós utilizámos, dos 130 mil euros, desde maio, foi também para despesas de saúde e até, em alguns casos, para transportes, porque a deslocação, muitas vezes, dos doentes para os lugares de tratamento tem que ser à custa dos próprios. E, portanto, há aqui uma série de necessidades que também são, portanto, imperioso resolvê-las e precisamos de mais um esforço dos portugueses para esta área, caso confiem na Cáritas, e nós ficamos gratos por isso, em nome das pessoas a quem ajudamos. A habitação é um bem fundamental e em muitas famílias ele está em causa precisamente por causa da incapacidade de pagamento de rendas ou de endividamentos. Porque se adiou uma coisa que tem que ser resolvida de imediato, que foi a especulação das rendas. O crescimento económico que se deu nos últimos anos, toda a gente sabe que foi volátil, e está aí a prova, foi à custa do turismo. O turismo desapareceu por causa dessa procura e até no crescimento dos alojamentos locais, fez explodir de forma desproporcionada as rendas. Grande parte dos salários, em muitas casas, mais de 60% dos salários que os membros da família oferiam, iam para a renda da casa. E, portanto, sendo um bem essencial, eu considero que falta a tal convergência entre senhorios e inquilinos, nas associações que os representam, para se chegar a valores de custo das rendas que sejam acessíveis, porque neste caso há pessoas até que optam por comprar a casa porque lhes fica mais barato na perspectiva de terem um bem, e no pagamento de uma renda o bem nunca será seu. E depois somos criticados em Portugal pelos auditores estrangeiros de que somos dos países da Europa que maior número tem de casas próprias. De que forma é que estas ajudas que estão a pedir aos portugueses chegaram depois a quem precisa? Através das Cáritas diocesanas, que depois, de acordo com as necessidades apresentadas pelas paróquias, nos atendimentos de proximidade que fazem, responderão a essas necessidades. Agora, que fique claro, porque às vezes há quem queira passar uma mensagem diferente. Quando falo de paróquias, a paróquia é uma porta aberta para qualquer pessoa. A pergunta que se tem que fazer à pessoa que bate à porta de uma paróquia para esta finalidade é do que é que precisa. Porque é que está nessa situação. De resto, outras perguntas não são permitidas e não estão no espírito da ação social e caritativa da Igreja. Na ação social e caritativa da Igreja é a pessoa, as suas necessidades que contam, independentemente da religião que professam, da ideologia que têm, da cor da pele, nada disso conta. Ou seja, qualquer pessoa pode recorrer à Cáritas em caso de necessidade, independentemente tem a necessidade que a evidencie, para que seja justa a distribuição, e depois cada paróquia, segundo as possibilidades, também com os seus próprios meios, sempre assim o tem feito e vai continuar a fazer, ajudará, procurando também outras parcerias para que a ajuda seja completa. Estes fundos, essa solidariedade dos portugueses é canalizada para, nesta campanha, Heróis do Ar, para uma conta bancária, e depois são as Cáritas diocesanas que pedem à Cáritas Nacional, de acordo com os projetos que recebem? Sim, de acordo com as necessidades, vão como se fez e muito bem, com uma transparência total nestes 130 mil euros que a Cáritas doou, o mecanismo vai ser o mesmo e, portanto, para podermos depois evidenciar a forma como utilizamos os recursos financeiros
que os portugueses confiarem em nós, vierem a depositar na conta que foi criada para esse efeito. Estes momentos de crise, de calamidade, são momentos de afirmação de valores essenciais. Espera que este da solidariedade também se afirme nesta circunstância? Eu gostava de dizer, ou vai desta, ou já será muito difícil ir. Porque já temos mais que provas de que sozinho ninguém se salva. E daí o apelo, naquele célebre dia 27 de março, que marcou a história do Papa Francisco, que parecia estar só numa grande praça, que é a Praça de São Pedro, mas que estava com certeza acompanhado de muitas forças anímicas que sentiam o mesmo que ele, quando disse: todos estamos no mesmo barco. E é bom que com remos de cores diferentes, de formatos diferentes, mas remando todos no mesmo sentido para chegarmos a bom porto. E o bom porto é a felicidade que todos almejamos. E de facto para que ninguém fique para trás, não é? Como tanto se repete também nestes dias. Eu agora, a propósito do barco, Paulo, até costumo dizer, como sou filho de pescador, que ninguém seja deitado borda fora. É assim que os pescadores utilizavam o termo quando deitavam alguma coisa para o mar do barco, era que ninguém seja deitado borda fora. Esperemos que assim aconteça mesmo em terra, não é? Mesmo em terra. Professor Eugénio Fonseca, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, a propósito desta campanha que a Caritas tem em curso, Heróis do Ar, para a recolha de fundos para quem precisa por causa desta pandemia. Esta noite siga o nosso programa na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde, boas férias se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.